ressaca? Não, tá correndo, Jorginho, pô. Muito bem, senhoras e senhores, estamos novamente no ar, no nosso seriado Livro dos Espíritos, com esse trio. Então, estamos com a ausência novamente da nossa Gal Costa, que foi fazer um show. A Sabrina Sato de São José dos Campos. É verdade, amigo. A Gal Costa, Sabrina Sato, a mistura de Gal Costa com Sabrina Sato. Foi fazer um show, é verdade. É verdade. Mas estamos com Herculaninho Júnior, mais conhecido como Juninho. No nosso episódio de hoje, eu, como vocês podem perceber, estou em casa, na minha domus romana. Este legítimo representante das classes nobres da Roma Antiga, novamente convosco. E ele, o agente secreto da Federação Galáctica, radicado no nosso planeta, Jorginho, o extraterrestre mais perdido, mais perdido nas datas que nós conhecemos, trocando o dia 24 pelo dia 23 de dezembro. Desejou Feliz Natal para todo mundo hoje, para a lista inteira de amigos. Então vamos lá. Nós estamos na 194, então, hein? Então acabou isso aí. Olha, dessa vez eu acertei. Vocês não vão comentar nada a esse respeito? É que nós cantamos a bola para você no sábado, no nosso encontro. Com certeza ele já marcou no caderninho dele, é 194. E é 194A ainda. 194A. Gente, olha, eu entendo vocês. Olha, todo gênio, enquanto está encarnado, é criticado assim. Depois que eu me desencarnar, não quero saber de opiniões assim, nossa, não. Eu quero ufanismo agora, entendeu? Saiba você que os grandes gênios todos morreram de fome. Só foram reconhecidos depois. É melhor não ser gênio, não. Eu já sou magro demais. Eu acho melhor não. Então, vamos lá, 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender. E então será uma recompensa. Leia o complemento de Kardec, senão fica meio solto essa parada. Mas gente, ó, vocês perceberam aqui que Kardec é bem claro da maneira como ele escreve o Livro dos Espíritos, que ó, na 194 ele pergunta: a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não. A alma de um homem perverso pode vir a ser um homem de bem? Sim, se arrepende. Ou seja, ele faz uma pergunta oposta, hipersemelhante, mas com respostas que não são idênticas. Porque um não pode degenerar, quer dizer, ele não pode... Travou? Olha, e ele só pode vir a ser um homem de bem se ele busca a evolução. Não é nem não, nem sim. É que um não... E o outro só se arrepende. Olha aqui, as pessoas não entendem até hoje como Kardec é muito inteligente. Ele pega o espírito para saber se a resposta complementa a outra, mas ela tem que dar uma lição de maneira diferente e correta. O Claudinho está perguntando, está vendo aí se é semelhante a resposta. É ou não é, Claudinho? O Claudinho está naquele sala de bate-papo lá. Até parece. Só dá acelerado naquelas páginas de bate-papo. Então, aqui ele pergunta se a alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um perverso. Aí, na seguinte, ele inverte. Isso, é que o meu, a 194A,
que eu já falei para vocês comprar uma tradução decente, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Esse tornar-se, os seus estão diferentes. Os seus podem animar, né? Os seus estão como animar. O meu pode transformar-se na de um homem de bem. Aqui, porque na 194, ele pergunta se a alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um aqui no meu está acelerado, mas aqui fala na outra encarnação de o corpo de um malfeitor. O meus dois está no perverso. Em cima, se um homem de bem pode encarnar no corpo de um homem perverso, e embaixo está a alma de um homem perverso pode se tornar de um homem bom. Eu acho que aqui o que a gente tem que entender... Aqui o que a gente tem que perverso é melhor do que acelerado ou malfeitor, porque aí coloca muito como um bandido. Porque então, acelerado e malfeitor é uma pessoa, digamos, ruim. É um bandido. O perverso é uma pessoa ruim. Não importa se seja um malfeitor, não importa. Então, é que é um termo um pouco mais antigo que ele usa, né? Ninguém usa mais esse termo acelerado hoje, né? Vamos dizer assim, é uma adaptação para uma linguagem um pouco mais moderna, essas novas traduções, é isso. Mas aqui o que eu entendo é o seguinte, ele coloca aqui assim na 194, se um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um perverso. O que a gente tem que entender aqui é assim que o corpo não tem nada a ver com a história, é o espírito, o caráter está no espírito. Uhum. É? Perfeito. Aí na 194A se pode se transformar, ou então, né, em outra tradução, tornar-se a de um homem de bem. Obviamente, porque ou você estaciona ou você progride. Regride jamais. É que só como Fala, Babu. É que essa pergunta da 194 a gente tem que entender a doutrina espírita como um todo, que é a progressão. Por isso que eu pedi para ler o adendo de Kardec, porque parece que, tipo assim, sim, se houver arrependimento, o que então é uma recompensa. Parece que aquela, tipo, daquele pessoal que aproveitou a vida inteira, está na beira da morte, se arrependeu, tomou a bênção e já está curado. Esse arrependimento é o primeiro passo, ainda tem que fazer a reparação dos seus... Então, por isso que eu até parei essa parte do Kardec, porque senão fica uma resposta solta. Sim, se houver arrependimento, o que é então uma recompensa? Parece que o cara se arrependeu e já está salvo. Mas o Herculano, se não me engano, ele deve ter algum adendo no rodapé, não tem? Interessante, não. Porque aqui era uma coisa para se colocar um adendo do tipo do coisa. Porque Kardec é muito inteligente aqui. O Espírito, você não pode retrogradar, por isso que você não degenera, mas se você se arrepende e começa, a tua recompensa é poder crescer. Isso. Quer dizer, se você não retrograda, você também não estaciona. Fica tranquilo, Jorginho. Fica tranquilo que o ano que vem, quando você lançar a sua edição do Livro dos Espíritos, faça um adendo aqui de rodapé nessa pergunta. Fica tranquilo. Jorginho, reescreva isso. Não, o comentário de Kardec. Então, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas na razão inversa dos sentimentos morais. Sentimentos morais. Determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Aí, nós com essa existência humilde, nós, estamos quase ali perto do Cristo. Deus do céu, olha, bicho, na minha encarnação aqui, nem Herodes nem Jesus, bicho, nenhum dos dois
Eu não estou em nenhum desses extremos. O problema é que é aquele problema de Jesus, né? Ou você é quente ou frio. Morno é terrível. Morno não é. A gente está no ponto morto ainda. Eu até anotei aqui, Herodes, uma setinha aqui, São Vicente de Paulo. Que ele foi São Vicente de Paulo, né? Naqueles livros da Zilda Gama, ela coloca isso. Pensa bem. Então, nós temos uma chance. Pois é. Mas tem uma estradinha para caminhar aí, né? E essa estradinha no mundo de prova e expiação, e ainda mais no Brasil, é complicado. Mas o Babu, se não me engano, foi Stanislau Ponte Preta, né? Que dizia o seguinte: caramba, né? Depois que eu aprendi todas as respostas, o mundo muda as perguntas. Esse que é o problema nosso, cara. Depois que você vê que ninguém tem culpa de nada e é tudo escolha nossa, ou é consequência das escolhas nossas, você não tem nem como reclamar, né, cara? Você não tem nem levantar o dedinho, assim, ó, tipo, alguém tem uma pergunta, assim, aí você não consegue nem levantar o dedinho, você só abaixa, só aí fica olhando pro chão, só. É igual no centro espírita, quando a famosa pergunta é quem vai fazer a oração, todo mundo fica olhando pro chão, né? Ninguém dá uma encarada. 195? Vamos embora. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? A resposta é longa. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. É legal essa primeira parte aí, porque a pessoa, que está colocando aqui o espírito, né? O espírito da verdade. Se a pessoa tem esse pensamento, eu tenho milhões de encarnações, então não preciso levar a sério essa. Então a pessoa não caiu a ficha dela mesmo. Para ela, tipo assim, não existe vida além, tá ligado? Não existe a vida no plano espiritual. Ela fala essa coisa mais de boca para fora, na verdade, porque ela não tem consciência ainda. Ô, Babu, eu entendo que esse pessoal, mesmo que diga isso, digamos assim, que acredite nas reencarnações da vida futura, e essa pessoa não chegou a entender o valor do tempo, porque ele passa a acreditar que é o seguinte: basta eu querer um dia mudar, eu mudo, né? Então ele não entende que a mudança de paradigma interno nosso é muito mais complicada se você se firmar num hábito, e que o tempo, digamos assim, nós temos a eternidade, certo? Então, se eu achar que na minha própria encarnação eu vou melhorar, então eu relaxo nessa, ele não entende que o tempo físico existencial é outro. Ou seja, as minhas possibilidades que eu tenho nessa, noutra, serão diferenciadas ou então serão mais difíceis. Fala, Claudinho. Então, nessa fala sua aí do tempo, eu lembrei daquela parábola dos talentos, né? Uhum. O Senhor, né, seria a representação de Deus, dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um terceiro. Então, os que ganharam 5, 2 talentos, eles usaram aqueles talentos e multiplicaram. Ou seja, eles aproveitaram o tempo para multiplicar aqueles talentos. Então, eles tiveram esse proveito. O que ganhou 1 talento, ele enterrou, ou seja, ele ficou parado, ele não fez nada. Então, ele não aproveitou o tempo que ele teve. Então, quando o Senhor volta, já não dá mais para ele fazer mais nada. Então, ele devolve o único talento que ele ganhou. Então, quer dizer, ele não utilizou o tempo que ele tinha à disposição para multiplicar esses talentos. Eu acho que é bem ilustrativo isso que o Jorge falou. Realmente é um negócio que as pessoas ainda não compreendem mesmo. O valor que o tempo tem.
Pode seguir, senador. Siga aí, meu filho. Se apenas se houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Eu acho essa frase final fantástica, porque vem sempre ao encontro daquela condição que, pelo menos, eu não consigo... lembra que sempre conversou isso nos nossos encontros de café que a gente faz, né? A questão do livre-arbítrio. Quer dizer, as doutrinas religiosas do mundo, todas elas assumem que Deus ou Jesus nos dão o livre-arbítrio, mas com pena se você não cumprir corretamente esse livre-arbítrio. Kardec, ele coloca, os amigos espirituais colocam bem, depende de cada um apressar, quer dizer, você faz o seu tempo ou atrasar indefinidamente. O problema basicamente é seu. Aí vem aquela história que a gente sempre fala, né? Que Deus não interfere na nossa vida. Tem que ser entregue às suas mãos. Tem outra parte que complementa isso aí, que eu acho que é muito interessante, que passa batido, que é logo depois do primeiro ponto final que tem na frase, está lá, ó, se unicamente se tivessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não haveria tanto cético. É aquele negócio da religião, você comandar as pessoas não através de uma forma racional, mas através do medo, você colocar inferno, castigo, e cai nisso aí. Se a gente tivesse escolhido não ficar empregando mentiras, medos, você ia criar pessoas mais racionalmente para lidar com esse tipo de assunto. Mas como a gente quis dominar, ter o poder para certo grupo de pessoas e ficou querendo usar esse poder para colocar medo nas pessoas, então é por isso que existe tanto cético. E olha o problema que leva. Vamos começar que o cristianismo começou na década de 200, ou Claudinho? 200 e pouco? Quando ficou religião oficial mesmo, porque quando ficou na mão da população assim, eles acreditavam em reencarnação, tudo mais. Depois que ficou oficial mesmo lá do governo de Roma lá, aí você passou a ter esse domínio e essa manipulação. E para você ver, daquele tempo até hoje, quem cai num tipo de manipulação assim, demora-se para levantar, porque perde a linha do raciocínio, você não consegue ter a razão, você começa a ser sempre submisso, sempre manipulado. Quem deu liberdade de culto ao cristianismo foi Constantino no ano 313 com o Édito de Milão. Vamos dizer assim, as mudanças assim mais radicais no cristianismo começaram após o Concílio de Nicéia em 325. Então começou-se ali vamos dizer assim, ao cristianismo tomar mais um aspecto político do que realmente religioso. E aí começam as mudanças. Santo Agostinho, final do século IV, ele foi um combatente de um bispo britânico, que era o Pelágio. O Pelágio, ele defendia o livre-arbítrio nas decisões. Ele defendia exatamente aquilo que o Espiritismo coloca, que nós temos livre-arbítrio, que Deus não controla a nossa vida, que nós somos autônomos para decidir o rumo da nossa vida. Não existe graça, você se eleva pela aquilo que você faz, ou seja, pela sua transformação. E Santo Agostinho foi totalmente contra. Santo Agostinho praticamente baniu o cara. Então ele se tornou um pária no cristianismo, ele se tornou um perseguido.
E aí as ideias de Pelágio foram sumindo e prevaleceu a visão do catolicismo, que é a questão da graça, a questão de que a gente só vive uma vez, não existe reencarnação, e aí ficamos nesse caminho até o século XIX. Em tanto tempo, hein? Muito tempo. Adendos de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência de suas próprias imperfeições procurará assegurar-se de uma nova existência, menos penosa. E este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. E isso é verdade, gente, porque, olha só, mesmo aqueles que têm no inferno uma realidade, não vivem como o medo dele tivesse. Porque quando o diabo foi, digamos assim, trabalhado para assustar os crentes, quem tinha medo disso deveria ser diferente pelo medo. Uhum. Isso seria um freio. Mas, olha, padres católicos, pastores protestantes, crentes pentecostais, por mais que falem do diabo como uma personificação, eles vivem como se não existisse isso. Ah, não, eu estou salvo pelo amor de Jesus, Jesus já morreu pelo meu pecado, Calvino falou que basta a fé em Cristo Jesus para que eu possa estar salvo. Quer dizer, a ideia do demônio não muda você, porque eles realmente falam sobre ele para os outros, mas, no fundo, sabem que ele não existe. Porque se ele existisse realmente e tivesse medo dele, seriam pessoas diferentes, pelo menos pelo medo. Mas nem isso os faz mudar digamos assim, de conduta. Nem o medo do demônio você fica melhor. Mas muito aí pelo contrário. Tem a obra divina que a gente fala que é perfeita, né? Porque se você não aceita isso, que nem você está colocando, é porque tem uma trava em você, que é o princípio da consciência, é a razão, que não deixa de acreditar nisso. Tipo assim, para quem começa a questionar, então já é uma trava do sistema, do psicológico, da alma, já que assim, não, isso não pode, isso não tem um peso de uma razão. Mesmo que você não consiga entender todo ainda o sistema, como que funciona as leis divinas, tudo mais, é o tipo de uma trava que fala assim, não, acho que tem caroço nesse angu. Sim, pode ser isso também. Porque, queiramos ou não, nós vivemos, todos nós, entre encarnação e desencarnação, encarnação e desencarnação. Quer dizer, pelo menos subliminarmente, deve ficar alguma coisa na mente do próprio espírito, que por mais que ele nessa encarnação ele diga que não existe, mas algo aqui ele fica mais pegando. Tem uma pulga para ele, né? Porque, fala, senhor. Olha só, tem um rapaz, né, no YouTube que de vez em quando eu sempre escuto ele. Ele é um pastor calvinista, entendeu? Ele segue, é um teólogo interessante, fala algumas coisas boas, mas ele segue Calvino. Agora, o ponto básico de Calvino, diferente do Lutero, era o seguinte: Lutero dizia que a fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar que Jesus tal, mas você tem que criar alguma coisa. Calvino não, basta crer em Jesus para ser salvo. E mesmo assim você percebe que a letra, por mais que ele diga que ele acredita, você não vive como tal. Você vive como ser humano hoje. E viver como um ser humano hoje significa que viver como Calvino, naquela época, você hoje está no inferno. Nem ele acredita nisso. Fala, senador. Isso é uma realidade. Porque para Calvino o diabo era uma realidade. Então, eu penso assim, que o medo, ele não transforma ninguém. Você só muda quando você se convence que aquilo é melhor para você. Então, o medo nunca foi algo que fizesse as pessoas mudarem. É igual, é aquela velha história de você decorar uma coisa
E você esquece, porque você, quando aprende, você aprende e não esquece mais. Agora, se você decora, você esquece. É o mesmo princípio. Mas, ô Cláudio, mas você então não crê que o medo seria um pequeno freio em cima disso? Porque se você passa a acreditar que o demônio pode te levar para o inferno, você, pelo medo, não seria um pequeno freio na sua vida? Eu acho que não. É só você ver a humanidade do jeito que tá aí, mano. Eu não acredito que o medo possa transformar a pessoa. A pessoa só deixa de fazer em função de algo que pode vir a acontecer com ele, mas ele não mudou por dentro. Ele não entendeu que aquilo não se deve fazer porque é errado, porque não é ético, porque não vai fazer bem para a pessoa. Ele não faz com medo de punição apenas. O medo de punição nunca transformou ninguém. Eu acho que esse medo de algum modo, ou ele, tipo assim, não leva a nada, que nem o senador está falando, ou, no pior dos casos, ele leva uma revolta interna, que ele não aceita aquilo. Porque para ele vai ter mais razão, tipo assim, é aquele negócio que a gente quer transformar Deus em homem, que a gente não consegue subir, a gente traz Deus para perto de nós. E ele fala assim, pô, eu sou mais inteligente que Deus e Deus está fazendo isso, tá ligado? Ele não aceita esse choque de consciência. Ele acaba se revoltando. Não, ontem, inclusive, eu peguei pela metade só, metade final, a entrevista do Marcelo Taz com o Rabino, no programa que ele tem. Provocações? E aí o Rabino estava contando a história lá, né? O Marcelo Taz perguntou se ele já teve algum momento que ele duvidou de Deus. E aí o Rabino fala assim que toda vez que ele vai num hospital, vê uma criança doente, numa situação desesperadora para a família, que ele tem dúvidas, né, a respeito de Deus. Então, é assim, mesmo o judaísmo, você vê que as pessoas ainda não entenderam a natureza divina. Eles ainda não entenderam a questão que a gente aqui não vive uma vez só, então isso aqui é uma etapa só. Não entenderam o porquê da dor, do sofrimento que as pessoas passam. Então, eles entendem que vive uma vida só. Então, se aquela criança está sofrendo, Deus não é justo. É isso que ele passou, né, na entrevista, isso na resposta da questão. Deus não é justo, porque está fazendo uma criança sofrer. Né? Agora, isso aí eu acho perigoso, porque o rabino na sinagoga é quem leva o crente a buscar um trabalho bom. Eu tive esse ponto de vista, Cláudio, quando o Papa era o Bento XVI, o Ratzinger, e ele foi visitar na Polônia, Dachau, o campo de concentração mais famoso do mundo, né? Ele chega lá, e olhem bem, só um pequeno parênteses, o Bento XVI, o Ratzinger, ele era o maior teólogo da escola do Vaticano, era o cara que ensinava teologia para o top 5 do pessoal lá em cima. E ele fala uma frase que, se eu fosse católico, eu ficaria apavorado. Ele, na frente do monumento lá, que hoje é o Museu do Holocausto, ele fala o seguinte: como é que Deus permitiu isso? Caramba, aí eu vi que eu e ele é o Papa, era o Papa, né? Não entendi de Deus, porque ele colocou isso. Pensa bem, se Deus permitiu o Holocausto, cara, que Deus é esse? É a mesma coisa que esse rabino também. Mas que a gente coloca esses caras aí como top do pedestal, mas eles são igual a nós. O nível aqui no mundão nosso aqui está nivelado, só porque é um papa e um rabino não quer dizer que são melhor que nós, está no mesmo pé que nós. Mas Babu, assim, se nós ouvíssemos uma frase meia controversa de Kardec, nós ficaríamos preocupados, porque Kardec não é um modelo, mas é uma referência.
para um crente católico, quando um papa fala sobre Deus dessa maneira, você fica meio assim, poxa, então Deus permite o mal. Deus permite absurdos. Como é que pode fazer isso? Mas aí que tá, a gente está transferindo uma palavra de uma pessoa para Deus. E quem, na verdade, tem essa dúvida é a pessoa. Sim. É a pessoa. Por isso que eu falo assim, se ele está como Papa, como se ele está com o Papa, ele não tem a verdade. Então você não pode pegar o rabino também, ele não tem a verdade. Ele é pessoas que nem nós. Só que com uma baita de uma, tipo assim, uma responsabilidade, né? Mas não quer dizer que são melhores que nós aqui ou qualquer um na rua aí. Claudinho agora ficou sereno. Falando mal do passado dele, jesuíta. Quem sabe ele já Você viu que ele já ficou em silêncio. Você eu não vou nem entender aqui, senão ele já andou naqueles corredores do Vaticano lá já. Quem sabe foi um carmerengo já da vida e nós aí, ó. Ai, meu Deus. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo e, segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. Essa 196 complementa a 194A, que fica aqui a resposta aberta, né? Uhum. Parece que só se arrepender. E aqui, mais uma vez, o amigo do senador Rustam cai por baixo, né? Porque a pergunta, se os espíritos podem melhorar suportando as dificuldades da existência corporal, ali isso é a lei universal que todos os espíritos têm que reencarnar. É aquela coisa que, nesse ponto, nós concordamos com Paulo Figueiredo. A doutrina não é, a reencarnação não é uma queda, não é um castigo, entendeu? É simplesmente um aprendizado para despertamento do que você consegue. Aí sim. É isso aí. Evitando o mal e praticando bem, pessoal. Tem várias maneiras de praticar o bem. Então, por favor, tá? Vamos sair desse mundinho aqui. Vamos lá para Júpiter, para Vênus. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Mas, gente, aqui não há, digamos assim, não é uma contradição, aqui é uma realidade. Quem dirige o carro é o motorista. Mas não há uma pergunta atrás, que eu acabei de esquecer o número, que fala que a matéria também interfere no espírito? Não nesse... tá aqui, daqui a pouco eu acho, mas não nesse sentido, Jorginho. Sempre quem vai ter a última palavra é o espírito. Se o espírito tem má tendência, ele vai, tipo assim, se identificar mais com a matéria, com as coisas materiais. E o que alimenta a matéria? São os prazeres, é a comida, todas essas gamas de paixões inferiores. Se ele identifica muito com a matéria, ele vai querer, tipo, ficar comendo o tempo todo, vai ficar bebendo o tempo todo, porque o espírito não é forte e está ainda aqui, ó, muito identificado com a matéria. Não que a matéria seja mais forte que o espírito que se deixa arrastar por essas coisas que tem a disposições que para ele traz o prazer mais rápido. Você falar para a pessoa, você tem que fazer isso, para no final você ter uma vida melhor. A pessoa, é ruim, nego, deixa eu comer, deixa eu me fartar aqui, deixa eu fazer um monte de negócio. Porque eu tô sentindo, aonde que eu li isso? Eu não sei se está na Revista Espírita ou no Livro dos Espíritos. Que essa relação, que nem mais ou menos o Jorginho falou, de tempo e de abrir mão de algumas coisas, assim, ó,
não faça isso agora, que lá na frente você vai ser recompensado. O nosso estágio de evolução, a gente não consegue pegar. E foi também onde que eu li isso, foi naquela reportagem que eu coloquei para vocês, que estavam lá sobre o Covid. Deixa eu até pegar aqui, ó, eu vou mandar. Mas tem esse problema de relação, ó, você abre mão aqui que você vai ganhar lá na frente. A gente não consegue entender isso. Vai falando que eu vou caçando a matéria aqui também. Agora, olha, eu ainda estou na dúvida quanto àquela pergunta, que eu acho que o Claudinho pode colocar essa palavra lá, quem sabe encontra a pergunta, que é onde a matéria também interfere no espírito, porque aqui diz que não. O espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Mas fala que a matéria também interfere no espírito. Não tem isso aí, Cláudio? Eu não me recordo se tem e em que termos ele diz isso. Mas a gente não pode entender que existe contradição. Com certeza, não é exatamente nesses termos que vocês estão falando, Jorge. Vai falando. Ó, um que eu achei aqui, ó, que foi a matéria que eu coloquei com vocês, ó, psicólogo explica o comportamento de pessoas que deixam de se proteger da Covid, mesmo sabendo do risco. Aí ele fala daquele ganho, ó, agora para se ganhar depois, e ele não consegue entender isso. Para ele, o prazer mais rápido é fazer agora. Ah, sim, isso é verdade. Quer ver? Eu vou achar aqui. Gente, eu estou dando uma olhada lá. Aqui, achei. Já falo para vocês já. Vocês aí, ó, a partir do 367. A pergunta 367. Estou chegando lá. Cheguei. Influência do organismo. É isso aí, Babu. Beleza. Olha lá. A pergunta é: o espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Tem razão. Essa resposta completa é essa. Quer dizer, o espírito sempre é o condutor, não tem essa interferência. É que ele se identifica tanto com a matéria, com esse prazer momentâneo, que é mais rápido, que para ele prefere isso do que... Boa, Gênio. Boa, Babu. Valeu. Eu, assim, entendo que as pessoas até podem entender que a matéria influencia a nossa conduta. Mas eu penso que isso, na verdade, é uma forma de se desculpar a si mesmo pelas suas fraquezas. Essa que é a verdade. A carne é fraca, é isso aí. Exatamente. Esse ter na carne é fraca, né, isso está na Bíblia. Mas isso é uma forma, assim, de interpretar muito errônea. Mas, senador, deixa eu só fazer a pergunta para você continuar aí. Mas a pessoa, quando fala isso, não vou falar daquela pessoa que meio que fala da boca para fora, eu fiz porque eu quis fazer. Isso tem aquelas pessoas que é sem vergonha. Eu fiz porque eu fiz, porque a carne é fraca. Tenta se colocar. Mas vou falar com uma pessoa que usa isso aí, assim, a carne é fraca. Ela não tem ainda muito bem uma consciência tipo de espírito e corpo. Para ela não é tudo a mesma coisa, não precisa ser espírita. Ela não tem essa consciência ainda bem formada. Então, para ela, o corpo é tudo. Pode ser. Mas
todas as religiões ensinam que a alma é independente do corpo. Então, para mim, é uma forma das pessoas, vamos dizer assim, se eximir de parte da responsabilidade pelos erros cometidos, pelas suas más inclinações, atribuindo isso ao corpo físico. Entendeu? Você falou uma coisa interessante, que todas as religiões pregam a alma, né? Mas se você pegar o cristianismo, o catolicismo, os seus amigos pastores lá, você vai ter que lembrar qual que eu não lembro. Mas o católico, para você entrar ou para o céu ou para o inferno, você vai ter que ficar dormindo até o dia do juízo final. Pra você aparecer com o corpo novamente. Ou seja, é uma contradição, não, o Babu, quem pensa dessa maneira no sono, em Deus, são os protestantes. O católico já faz aquela cara do céu, a gente lidando com o espírito e o corpo, o cara mata um mosquito. Esse é um serial killer perigoso, viu? Pernilongo. Mas isso mesmo, os evangelhos. O católico não, ele já faz uma direção imediata após a morte. Isso mesmo. Ou seja, você vai direto com aquilo. Mas eu acho que o Cláudio, nesse ponto, tem razão. Ainda se coloca a influência do organismo na nossa tendência. Se eu não me engano, é John Locke, é o filósofo inglês, que ele dizia que o homem é uma página em branco. Então, ele vai aprendendo à medida que os seus sentidos, né? Ele acreditava que tudo que a gente aprende é através dos sentidos. Então, tudo que a gente aprende é do meio material. Então, como que ele justifica, né, as fraquezas da pessoa? Foi o meio me influenciou. E até hoje ainda tem muita gente, até no meio espírita, tem gente que acredita nessa história de que o meio influencia. O meio não influencia. Qualquer objeto inanimado, né, ele só vai influenciar você se você for fraco, se você se deixar ainda levar pelas suas más tendências, né? Então, eu vejo assim, é uma forma de escapismo. Falar, eu não tive culpa, foi o meio que me influenciou. É isso aí. Claudinho, recordações para ele. Comentários aqui de Kardec da pergunta 196A. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas é enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Essa ideia do alambique, do corpo ser o alambique, o espírito ficar depurando ali, você vê que realmente é o espírito que é tudo, né? E, na verdade, esse é o ciclo do espiritismo, né? A videira, que está colocado lá na revista espírita. Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Sorte das crianças após a morte. O meu é destinação. O nosso é destino. Destinação das crianças após a morte. Aqui é Depois sorte. da morte, sorte. 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como a de um adulto? Às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu.
Gente, e isso é uma coisa que eu considero, dentro da doutrina, a mais espetacular. Porque você pensa bem, quando ela trabalha com o espírito, ou seja, você falar de criança, a criança é sempre boa, não, o meu filho não é mau, aí ele vê uma tendência ruim, acho estranho isso, mas você percebe hoje que o espírito, no nosso planeta, ele tem que renascer aqui com o tempo infantil, mas o espírito não tem nada a ver, não é uma página em branco. Isso que eu acho muito legal, cara. Porque isso foi muito comentado, que teve milhões de explicações meia desparafusadas, aí depois vem uma médica espírita, falou que recebeu a mensagem desse menino, que numa outra encarnação ele foi em Roma, não sei o quê. Lembra daquele caso estarrecedor no Rio de Janeiro, que o garoto de 5 ou 6 anos foi arrastado pelo táxi e tal, né? Aí veio, não, uma outra encarnação, lá no tempo de Roma, ele arrastou os cristãozinhos, aí ele veio para morrer arrastado, que coisa mais estúpida, né? Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, ficou aquela coisa absurda. Como é que Deus permite que um inocente sofra a ação de um perverso? Vocês lembram dessa discussão? Até foi uma colocação, se não me engano, na Globo, parece. Como é que pode os inocentes serem alvos dos perversos? Como é que Deus permite isso? Então, eu lembro, eu queria até pegar a mensagem e ler de novo, porque na época que eu li essa mensagem, deve fazer o quê? Um ano e meio atrás, eu peguei acho que umas 3 ou 4 contradições daquilo que estava escrito. Porque lá falava que o cara, ele tinha sido, acho que, governador de uma província romana do Sudão. Isso eu lembro. É uma das contradições. Sudão nunca foi província romana. Os romanos nunca chegaram naquela região. Eles nem desceram tanto ali para a África. Eles ficavam no comecinho ali sobre a África. Ali ficou naquelas fronteiras do Egito. Não passou disso. Então, isso foi uma das coisas que eu lembro, que eu ainda lembro. Mas teve mais umas 2 ou 3 outros pontos na mensagem que eu peguei que é contraditório. Então, eu, sinceramente, eu duvido dessa mensagem. E outra parte que é legal, que o Jorginho estava falando, né? Você vê como as coisas, a lei divina, o planejamento divino é interessante. E é uma coisa que o senador já trouxe lá atrás também. Que a infância é um período, em qualquer planeta que nós reencarnarmos, vamos ter essa infância. Na Terra, como somos tão atrasados, a infância é um pouco maior, 7 anos, justamente porque nesse período que a gente pode trabalhar as más inclinações das crianças. E nos outros planetas mais evoluídos, foi até o Claudinho que trouxe, está aqui que o espírito tinha 6 meses de idade, né, Claudinho? E era como se tivesse 30 anos já, me recordo. Nos planetas mais adiantados, essa infância é pequena, porque o espírito não tem muito uma tendência. Ele já tem a tendência boa, então você não precisa ficar tanto tempo na infância. Aqui na Terra, como a gente ainda é muito atrasado, assim, a gente precisa de uma infância maior para justamente ser encaminhado para uma boa colocação aí, né? E quando eu faço aula nas escolas de aprendizes, por exemplo, que a gente aborda essa questão da infância, eu sempre enfatizo, olha, não espere o seu filho crescer para você dar um encaminhamento religioso para ele. Faça isso enquanto ele é criança. Essa história de dizer, quando ele crescer ele escolhe, isso pode ser muito tarde. Porque é justamente a infância do 0 até os 7 anos, é a fase em que ele está mais suscetível de receber boas influências dos pais. Porque é uma fase em que as más tendências, o eu dele ainda não surgiu. Então ele pode absorver vamos dizer, as boas influências dos pais. Dos 7 aos 14, começa a ressurgir a sua verdadeira personalidade. Então, se ele também não for acompanhado pelos pais,
né? E se ele já não teve até os 7 anos uma boa influência, dos 7 aos 14 vai começar a ficar mais difícil, porque aí entra na adolescência, fase da rebeldia. Por quê? Porque é a fase que ele, né, o seu assumindo o controle, né? o seu caráter está ressurgindo, por isso é a fase da rebeldia. E depois dos 14, é bem mais complicado, porque aí é eu na sua verdadeira personalidade que está ali agora. Mas, Claudinho, e eu digo mais ainda, eu acredito que você fez um histórico nosso dos anos 50 do século XX. Porque nos tempos atuais, o espírito, nesse corpo moderno, a criança já chega com 8 anos de idade, com uma condição de atuar muito mais rápido que a gente. Então, praticamente, hoje em dia, você tem que começar a educar já no ventre, conversando com o cara sobre isso. Não sei se você concorda, não, é verdade, porque hoje em dia, uma criança com 5 anos já fala, já elabora, quer dizer, o espírito encontra condições hoje de trabalhar com o seu corpo muito mais cedo. Sim. É que são espíritos já com uma certa inteligência, mas com a moral ainda bem atrasada, né? Não, sim, mas aí é que tá. Quanto mais você encontra condições de você se elaborar mais rápido, mais traz para nós adultos aquela responsabilidade. Por isso que eu considero que a nossa mocidade e infância espírita muito catequista, cara, porque nós não ensinamos aos pequenos hoje que são espíritos, ainda fala de Jesus, da Gênesis, como se fosse católico. Porque você pensa bem, um espírito hoje que com 8 anos já consegue ensinar para o pai como é que ele programa o computador, você não pode ensinar na catequese da maneira como ensinava nos anos 40 na federação, cara. Hoje em dia o espírito já tem muito mais. Então, mas isso é parte intelectual, né, Jorge? Não sabe a parte moral. Sim, não é a parte moral. O que eu falo que os pais têm que trabalhar com as crianças do 0 aos 7 anos é parte moral, parte intelectual. Nos anos 40, nos anos 50, eles não tinham todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje. Então, mas, o senador, o que o Jorginho está querendo meio que falar é que a mocidade também não traz temas assim. O tema parece meio catecismo ainda. Para perto de uma criança de 8 anos, você poderia ensinar de outra forma uma parte mais moral e não ficar naquele catecismo de quando a gente era pequeno ainda. Aí já é um outro. Os programas das já federações. É outros 500. Mas gente, olha, isso não é só aliança, não. Uso e federação, em relação à mocidade, em relação à infância espírita, tem o mesmo padrão, cara. Eu acho que nós deveríamos já trazer isso que eu falo. Você vê um menino com uma menina com 9 anos falando como se estivesse falando com um cara de 15 no meu tempo. Porque nós, lá nos anos 60, com 13 anos, você brincava de carrinho ainda. Hoje, o cara com 13 anos aqui, o cara já dá aula de computação, cara. Entendeu? É outro nível. Então, mas lembrando que o trabalho de encaminhar as crianças é dos pais. Uma evangelização infantil é um complemento. Os pais é que têm que encaminhar, principalmente, com exemplos, porque a criança é uma imitadora. É exemplo, aí tudo bem. Eu também acho isso, ó. Beleza. O Claudinho já ia te contar. Você falou de catecismo, padre, ele já deu uma levantada nos olhos pra você, já. Claudinho, sabe o que é isso, Cláudio? É a memória subliminar dele, lembrando ou tentando concatenar a heresia que você condenou o cara lá, botou ele na fogueira, ou mandou-o para ser exilado ou degradado, que era mais grave, no Brasil colônia, entendeu? Vocês parem de falar mal do catecismo se eu mando vocês para fogueira. Essa é a coisa grave aí. Vai morrer pagão, vocês. 197A.
O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Isso é realmente. A maioria das interações aqui, pelo menos assim, na parte de inteligência, né? Na parte moral, né? Mas aqui no quesito inteligência é o que você vê direto. Não, mas muitas vezes na parte moral também. Não, sim, Você vê muitos jovens aí que dá um banho de comportamento em pais e mães aí. Eu mesmo tive uma funcionária aqui que eu vou falar para você. Se eu tivesse uma mãe que nem aquela menina tinha, eu não precisava de inimigo, pelo amor de Deus. E eu joguei que o Claudinho fala assim, é que eu tive uma infância exemplar. Eu joguei que o Claudinho ia falar isso, rapaz. Eu já tá, Claudio. Você parece. Não, eu fico pensando, eu pensei assim, meu Deus, se eu tivesse uma mãe que nem aquela menina tem, eu tava perdido. Porque eu ia falar para você, a menina parece, na verdade, tem uma maturidade maior do que a própria mãe. A mãe parece uma adolescente sequelada, pelo amor de Deus. Jorge. Isso lembra, Cláudio, que eu não sei se vocês viram isso, acho que foi num programa em que um garoto, né, bem pequenininho, a mãe levou dizendo que ele tinha um grau de QI muito alto, que era um gênio. Aí foi no programa da Bandeirantes, mas a Bandeirantes normal, não é Band News, não, Bandeirantes antiga mesmo. Aí, se não me engano, acho que foi um pouco antes do Datena, um programa que tinha lá, perguntou para ele assim, mas como é que você consegue me dar essas respostas? Ele falou assim, olha, é que eu já sei. O cara ficou de boca aberta. Quer dizer, se ele fosse espírita, ele teria entendido. Ele falou assim, o moleque respondeu na lata, é porque eu já sei. Quer dizer, o moleque já sabia. 198. Vá, Claudinho. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Você pensa bem, é século XIX. No século XIX, o Papa, a Igreja Católica como instituição, ela constituiu o chamado limbo. Você lembra dessa coisa? O Papa João Paulo II pediu para o pessoal terminar porque isso não cabia mais no tempo moderno. Mas o limbo foi criado exatamente por causa dessa dúvida. Você pensa bem, a criança morre em tenra idade. Sei lá, morre com 8, 9 meses. Ela vai para o céu, é injusto ela ir para o céu porque ela não cometeu nenhum pecado. Mas ela não cometeu nenhum pecado porque ela não teve chance de pecar, né? E aí não tinha resposta lógica, inventaram um limbo, onde as crianças que não eram batizadas ou que morriam muito recém-nascidas. Você pensa bem, o cara você não tem resposta lá. Aí o João Paulo II pediu para como é que chama aquela instituição católica que estuda esses casos mais graves? É um grupo de inteligência lá em Roma que faz isso. Para tirar isso do catolicismo, porque não é cristão, eles que inventaram, porque não tinha uma resposta lógica. O que o limbo ia aparecer na verdade? Porque as crianças iam ficar ali eternamente. Seriam tipo almas penadas, né, cara? Não ia ter ascensão nunca ao céu e nem ao inferno. Ia ser uma alma penada ali no limbão ali pro resto da eternidade. Então, é aquele negócio, você quer controlar as pessoas pro medo. E o negócio já não é racional. Aí depois vai pra frente aí, que você vê a tamanho da besteira, aí você tem que desfazer a besteira. Imagina você, tem o limbo, acabou o limbo. Tem o inferno, acabou o inferno agora, pessoal. É que você fica na saia justa, né, nego? Não, fala, Claudinho. É que as religiões, elas precisam dar uma resposta para o seu fiel.
Não pode deixar na dúvida. Então, mesmo que a explicação seja absurda, eles têm que dar uma resposta. Eu lembro, acho que o ano passado, se eu não me engano, que eu li na Folha de São Paulo, aquela questão, a questão lá é sobre o Islã. Então, tem aquela questão que o combatente da fé, ele vai para o céu e vai ter a companhia de 7 virgens. Aí alguém lá questionou, falou, pô, mas como é que vai ter a companhia eterna de 7 virgens? Porque nós estamos careca de saber que o fato de o cara querer ir para o céu na companhia de 7 virgens é para ficar transando com a mulher. Aí o cara perguntou, mas como assim? Se eu transar com as 7 virgens, elas não são mais virgens. Como que eu posso ter a companhia eterna de 7 virgens se na primeira transa que eu tiver com ela não é mais virgem? Tem que se dar uma explicação. Aí o clérigo lá de uma mesquita no Egito, que é a mesquita de Al-Azhar, que é considerada, vamos dizer assim, depois de Meca, a principal fonte teológica do Islã, o cara lá deu a seguinte explicação, que depois de transar, o ímen da mulher reconstitui automaticamente, como no passe de mágica. Então elas são eternamente virgens porque sempre há essa reconstituição do ímen da mulher, então ela sempre vai ser virgem. Então, é assim, surgem esses detalhezinhos que alguém pergunta e tem que dar uma resposta. Isso no cristianismo também é uma coisa assim, tem que dar uma resposta, mesmo que seja uma coisa absurda. Tem que dar uma resposta. E o mais terrível ainda é que depois de Calvino e de Lutero, olha que confusão. Porque o catolicismo diz o seguinte, que você tem que ser batizado após o nascimento, que é para limpar o pecado original que vieram dos nossos pais Adão e Eva. Aí Calvino fala assim, não, você não pode batizar, que está errado. Você tem que batizar adulto para ter a certeza da garantia da salvação, porque você aceitou conscientemente. Aí Lutero fala que não, que você tem que ser batizado quando é pequeno, porque você tem que aceitar Jesus, se você morrer sem o batismo, você morre pagão, você morre no meio do inferno. Quer dizer, os três não se entendem biruca nenhuma. É uma verdade. Eu fico preocupado. A mãe, graças a Deus, ela foi muito legal, cara. Ó, eu espero que vocês tenham tido uma mãe como a minha, carioca. E você sabe que a religião do carioca é uma amálgama, né? Eu fui batizado na igreja, recebi o batismo na Umbanda, quer dizer, eu estou salvo de qualquer maneira, meu irmão. Jorginho vai puxar a carteirinha lá, não, só entra católico, eu tenho aqui, ó, não, só entra evangélico, eu tenho aqui, não, quem foi batizado no bando, eu tenho aqui o certificado também. Jorginho tem todos os certificados possíveis aqui. Ele abre a carteira dele assim, cai aquele leque de títulos. Qual religião aí? A do Santo Daime eu tenho aqui também, ó. Só que deu dor de barriga. Não encontrei a avó. Não encontrei a minha avó, vai ganhar uma dor de barriga no dia. 191. Vamos lá terminar essas duas aí. A gente fica com o outro para semana que vem. 199. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do tempo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Dos dois, né? Ou é continuação, um restante ali, ou uma expiaçãozinha ali para os pais. Com certeza. E aqui tem um detalhe, né, que ele fala que
com frequência na infância, porque século XIX, com certeza, acho que devia morrer muita criança. Ah, você tinha muito sarampo, você não tinha um monte de vacina que você tem hoje, né? Hoje. E mesmo assim o pessoal não tá querendo tomar vacina, hein? Isso é. Não fala nem da Covid. São aqueles espíritos que encarnaram agora, entendeu? Não fala nem da Covid, mas tipo assim, tem o pessoal aí que não leva filho de sarampo, cachumba, um monte ali que não leva, tá ligado? 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade, recomeça uma nova existência. Excelente. Na de vocês está dessa forma também a pergunta? O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? A resposta, ela recomeça uma nova existência. É que dá a impressão que ela vai reencarnar de novo, né? Mas não é isso. Não é isso. Ela, digamos assim, aquela existência termina e aí vai recomeçar uma outra, porque a reencarnação é um trabalho constante, beleza. O espírito da criança não vai se manter criança. É isso que a gente precisa entender depois, com o tempo, para a gente começar a terminar. É aquelas coisas que você lê no André Luiz, que você encontra espíritos infantis em educandários dentro, esperando uma nova encarnação. Dá a impressão que o espírito não encontra de volta a sua forma anterior, entendeu? Mas nós temos que entender por que isso também funciona. Mas o que eu entendo aqui é o seguinte, ele desencarnou, sei lá, com 10 anos, aquele tempo valeu, e vai se preparar para ele, daqui a algum tempo, uma nova existência. A pergunta é, ele vai crescer no plano espiritual, ou ele vai voltar à sua veste antiga que está nos seus arquivos, para ele se preparar para uma nova existência? Isso mas esse caso aí do educandário, tem até uma... É que a gente tem que ler o capítulo inteiro desse livro aí. E é uma coisa que a gente pode discutir no próximo Café Filosófico também, mas primeiro a gente tem aquele tema que a gente não discutiu no último. Tem o capítulo 13, que é muito interessante do livro Ação e Reação, que eu falei que eu estou lendo para vocês, que é de um anão que ele é meio estado vegetativo. E o André Luiz explica para o André Luiz que a criança tem que passar por aquilo, é que ele desperdiçou muito tempo em outra vida lá fazendo mal. Então, ele fala que ele tem que ficar muito tempo enclausurado num corpo de pouca mobilidade, que não dá recurso nenhum, para justamente para o espírito perder um pouco, porque a primeira reencarnação, a reencarnação que ele faz um monte de presepada, é uma que ele, com a esposa dele lá, mata um monte de gente, tudo mais. E as outras reencarnações dele, ele só fica relembrando esse passado. E ele continua a ficar fazendo mal, e ele não anda para frente. Porque toda a reencarnação dele, mesmo, tipo assim, com o corpo perfeito, ele ficava mais na reminiscência do passado, ele continuava fazendo as presepadas. Aí botaram ele, assim, ó, numa reencarnação ele voltou, e deixaram ele, tipo assim, em stand-by, num coma, assim, do espírito, mais ou menos, tá ligado? Mas é que nem uma forma ovoide, tipo assim, lembra que o ovoide, o pensamento do espírito fica girando no entorno daquilo que ele precedeu, no que ele fez, né? Mas era no corpo espírito, né? Mas parecia que ele estava, tipo assim, em coma, porque ele ficava só revivendo o passado, quando ele foi rei lá e fazia as presepadas. Aí ele volta com o corpo totalmente, né? E no corpo, o corpo não manifesta nem nada, mas o André Luiz, o pessoal fala assim, mesmo nessa encarnação, ele só fica reprisando as coisas que ele fez lá na encarnação, quando ele era rei, tá? Então, assim, ele vai passar muito tempo assim, até que dê uma caída na ficha dele. Tá ligado? Porque ele tá, tipo assim, ele só fica vendo as coisas que ele fez no passado e não se arrepende, ele acha que tem que fazer, que aquilo é o certo. Sabe, meu Babu, eu tenho também um ideal na cabeça, né? De um tempo que a gente consiga fazer isso,
fazer um estudo das obras de André Luiz juntamente com a obra básica. Porque, na verdade, em termos de espírito, nós não temos um conhecimento realmente daquilo que somos e como funcionamos. Então, eu não duvido nada do que eu leio no André Luiz, porque tudo é possível, existe um leque de diferenças interessantes. Mas, ao mesmo tempo, André Luiz tem coisas, não é que saem da obra básica, mas dão um adianto que nas explicações racionais não devia ser assim. Por exemplo, digamos assim, não há espíritos infantis porque o espírito volta à sua realidade. Mas você vê lá que os espíritos são infantis, brincam, ficam que nem crianças e são cuidadas. Espera aí. Mas se ele é mais evoluído que o pai nessa encarnação, porque o espírito, ele não podia ser infantil desencarnado. Mas aí que tá, Jorge. Ele pode ter um passadão muito ruim, que ele tem que ficar nesse stand-by, nesse corpo de criança mesmo, para ele dar uma esquecida, para parar de reviver. Que no caso do anão lá, que ele tem deformidades, o corpo dele é só um vestimento, é um estado vegetativo. É que o espírito, ele só fica pensando na reencarnação dele de rei, mas não se arrepende, ele só fica achando que aquilo que ele fez é o certo e que ele tem que passar por cima de todo mundo. Então, aí, depois que ele reencarnou depois do rei, ele continuava reencarnando e continuava fazendo a mesma presepada, mesmo em qualquer, tipo assim, profissão, tá ligado? Do mais humilde, ele sempre ficava revivendo e achava que o que ele estava fazendo era certo. Aí André Luiz fala assim, ele nesse corpo aqui ainda, todo deformado, que não tem uso, assim, né? Ele só fica deitado, ele só fica visitando o passado dele. E ele não sai daquilo, porque para ele aquilo era o certo, tá ligado? Ele gosta daquilo, ele tem... Então, acho que, tipo assim, ele vai ter que ficar nesse aprisionamento até ele parar de ficar rodando esse filme do passado. Pode ser uma explicação para essa das crianças, que fez umas presepadas lá atrás, disse, deixa brincar, deixa agir como criança, para esquecer um pouquinho lá o passado, porque se reencarar de novo, vai... Então, eu penso que a situação de ter espíritos infantis é o estado mental daquele espírito. Ele se entende como criança. Muitas vezes morreu antes do tempo, quer dizer, na programação não deveria morrer, não deveria desencarnar na infância. Mas ele desencarnou na infância, então ele ainda se vê como uma criança. Então é o estado mental dele que o mantém como uma criança. Também é que tem várias hipóteses, né? Tem várias hipóteses aí, mas é legal isso. Porque uma coisa que eu estava pensando esse tempo atrás, que é a nossa bela discussão aqui, né? Que eu tô caçando aqui. Que a gente fala, porque o espiritismo aqui no Brasil... Essa fixação do cara do pernilongo é perigosa, hein, cara? É um reflexo, bicho. Isso é um reflexo. Ele foi serial killer no passado, agora ele só mata pernilongo. Não mato, eu estou adiantando a evolução dele para corpos melhores, assim, né? Que uma semaninha, um dia a mais, 2 dias a mais, não pega nada. Né? Mas voltando, porque é aquilo que a gente sempre discutiu aqui, né? Que a gente fala assim, o espiritismo aqui no Brasil caiu com esse lado mais religioso, o pessoal não estuda as obras básicas. E uma das coisas que fica evidente do espiritismo no Brasil, e com Chico, e com essa obra da André Luiz, é que o pessoal aqui não gosta de estudo mesmo. Não tinha como ser na França um estudo de filosofia, tinha que trazer esses romances, que ali tem muito da doutrina espírita das obras básicas. Opa! Tipo assim, para o pessoal pegar isso, porque o pessoal não vai pegar o livro dos espíritos, a obra básica, e estudar. Então, eu falei assim, vamos dar um gibizinho para esse pessoal, tá ligado? Para eles começarem, tá ligado? Então, por isso, a espiritualidade sabe agir. Sabia que no Brasil o negócio não ia ter um caráter filosófico de estudo, porque o brasileiro não gosta de ler, não gosta de estudar filosofia. Então, eu falei assim, vamos trazer um gibizinho romanceado para essa turma aí, para eles poderem começarem a... E é por isso que a gente tem muito desses enganos aí na obra de André Luiz. Não que ele esteja errado, é que falta um cabedal, falta o conhecimento básico de Kardec ali, né? Pois é, os romances, eles servem como uma porta de entrada. O problema é ficar só nos romances.
Vamos aí, Claudinho, o adendo do Kardec. Se o homem só tivesse uma existência e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito de suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência? Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassinato e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio? A lei civil absolve os seus erros por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que se progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Perfeito. Só tem uma parte aqui que o meu fica um pouquinho diferente, quando a gente começa a linha da lei civil. O meu está aqui, ó. A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que age sem discernimento. E tem razão, porque de fato agem mais instintivamente do que pela própria vontade. Apesar da criança ali, que ele fala que nas primeiras idades já pode demonstrar um pouco do caráter, se dependendo de um espírito muito atrasado, elas agem mais por esse instinto porque discernimento, porque o pai não teve um tempo ainda de dar aquela moldada no caráter. Por isso que é importante essa parte da infância aí. Porque você vê, porque que a gente passa muito, mas é bonitinho, é criança. Não é criança, né? Não é criança. Sim, o espírito ali... Você está certo, porque, na verdade, o instinto, ele é o aprendizado já agregado quase que sem pensar. Então, a criança age com esse conhecimento como se fosse um automatismo. Ela não está preocupada em raciocinar sobre o que ela faz, porque ela já tem nela mesma essa máquina. E aí é como o Cláudio falou. Aí o pai tem que ser um freio, o contrapeso, de dizer a atitude ruim tem que trabalhar de maneira diferente. Hoje já não acontece mais isso com a educação. Hoje o espírito já consegue trabalhar com seu automatismo de maneira muito mais solta. Porque, gente, é que eu nunca mais consegui encontrar essa reportagem. Porque essa reportagem valeria um grande estudo no nosso movimento a respeito de como hoje em dia o espírito no nosso meio, não importa a idade, já tem uma amplitude de movimento que nós não tínhamos antes. Um garoto no Rio de Janeiro, com 8 anos, ele estava impregnado de cola de sapateiro, entendeu? Hiperviciado. E ele estava preso num lugar lá, com um monte de gente, porque ele havia furado o olho de uma outra criança, porque ele estava cheirando a cola. O outro garotinho lá do morro pegou e ficou enfurecido. Pá! Aí, rapaz, precisavam de 4 pessoas, 4 homens, para segurar aquele moleque. Quem via e entendia dizia, há uma força nesse espírito aí que não é da criança. Aí, rapaz, aí chama o médico lá do SUS,
para pegar essa criança e levá-la para ser tratada realmente, né? Mas ninguém queria colocar a mão nele, porque menor de idade, infantil, se houvesse mas o menino estava endemoniado mesmo. O médico chega do SUS e a frase dele me assusta. Ele olha aquele garotinho, aquele pivete de 8 anos, falando um monte de palavrão, dizendo assim, um monte de coisa. Já era um adulto perverso, cara. O cara tinha furado o olho de uma outra criança. Ele falou, o médico falou assim, isso não tem a mínima salvação, não tem jeito que vai dar, eu não vou encostar a mão nesse moleque. Assim, o cara já deu uma ordem, isso não tem salvação. Santo Jesus, eu fiquei assim, Jesus amado, estamos perdendo a infância. Essa reportagem merecia ser passada para a gente ter um estudo de como nós estamos recebendo esses espíritos que precisam ser trabalhados atualmente. Lembrando também que, de fato, esse espírito dessa criança não estava sozinho, né? Devia ter uma chusma ali junto com ele, né? De viciados, né, com ele. Por isso que os livros do André Luiz, eles mostram essas nuances que a obra não mostra, mas deveria se estudar junto, para você perceber o alcance que tem. Tanto é que no livro que o Claudinho está estudando com o pessoal, Os Mensageiros, tem uma coisa muito maluca, né? Lá naquele hospital lá, o pessoal é recolhido e fica dormindo o tempo necessário. E fica sonhando. Você lembra disso, né, Claudinho, no livro, né? Que o cara fica paralisado até o momento que ele possa despertar, sei lá. Calma aí, que tá passando o bicheiro, já falo. Ó. Tranquilidade, viu? Bom, terminamos na 199. Terminamos. Aí o que eu queria falar, tem outro que mostra que é aquele do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, que que é aquele que ele fala do carnaval, na loucuras, a obsessão, alguma coisa assim, lembra? Sexo e obsessão? Não, é loucuras, Loucuras sob novo prisma? Não, exatamente, Manuel Filomeno de Miranda. Loucuras da obsessão, alguma coisa. É quem só trata de carnaval. Tá aqui em cima, eu vou dar uma caçada. Mas ele fala justamente isso aí, que no carnaval o pessoal tá ali querendo curtir, fazer tudo, mas o enxame de espírito ali dedicado a esse gosto que fica ali em cima é a mesma coisa do moleque. O moleque pode ter uma tendência também, mas o que ele atrai de espírito ali tá aquele. Acho que é na loucuras da obsessão. Calma aí, deixa eu caçar aqui. Eu acho que tá aqui em cima. Esse livro também é muito bom. Tudo que for do Filomeno de Miranda sobre mediunidade é bom, cara. Eu gosto muito do Filomeno em relação à mediunidade. Na fronteira da loucura. Que o livro passa inteiro no carnaval do Rio de Janeiro, algum lugar assim. São várias histórias, é muito legal. É por isso, Babu, que dizem o seguinte, né? Caetano falava o seguinte, só não vai atrás do teléfono quem já morreu. O espiritismo ao contrário. Também vai haver quem já morreu. Quem vai morrer. E que não presta, vamos falar, né? Não presta sim. A tendência é... Aliás, vai muito mais quem já morreu do que quem não morreu ainda. Terminamos por hoje. Desgrava.